Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar notícias do Mercadão da Bola, tá? Tem muitas notícias. Vou começar falando do São Paulo, né? São Paulo que vendeu um jogador para o Bahia nessa sexta-feira. Bom, o Rodrigo Nestor foi oficialmente vendido pelo São Paulo ao Bahia. O contrato do jogador vai até 2030, agora com o Bahia. E o São Paulo vai receber 3,8 milhões de euros, trazendo para a moeda euro, né? Em 3 parcelas. O São Paulo vai receber esse valor, beleza? Mas Rodrigo Nestor, novo reforço agora, em definitivo, do Bahia. Vamos lá, gente. O Genoa da Itália demitiu o treinador Patrick Vieira e contratou o treinador Daniele De Rossi, italiano, beleza? O Genoa da Itália. Maurício Antônio, esse jogador zagueiro, fechando com o Guarani de Campinas. Daqui a pouco, inclusive, eu vou passar mais reforços do Guarani de Campinas, tá? Vamos em frente. Vamos lá, gente. O treinador português Vitor Pereira foi demitido do Wolverhampton, da Inglaterra. É aquele mesmo, ex-Corinthians, Flamengo. Um dos nomes cotados para assumir o Wolverhampton, mas provavelmente não vai, é o Abel Ferreira do Palmeiras, tá? Bom, aqui também, Rodolfo Landim, ele faz parte de um grupo, né, que adquiriu a SAF do Confiança de Sergipe, inclusive agora de maneira oficial, né? O Confiança de Sergipe é SAF. E nos primeiros, eu vou confirmar, mas pelo que eu entendi, 3 anos, a pretensão desse grupo é investir 24 milhões de reais no Confiança de Sergipe. Vamos lá, gente. O Luquinha, jogador de 14 anos, esse jogador, ele foi negociado do Motoclube com o Atlético Paranaense. E o Motoclube tem direito a 20% em uma futura negociação. Em torno de 1 milhão e uns quebrados, o Motoclube levou com essa negociação, tá? GG Aidar, me parece que é esse o nome do novo diretor do departamento médico do Motoclube do Maranhão para 26. Silvio Criciúma, novo treinador do Imperatriz do Maranhão para 26. Vamos lá, gente. O jogador Hélio Borges, atacante. Esse jogador não fica no Náutico para 2026. Arnaldo, lateral, está renovando com o Náutico para 2026. Matheus Silva, zagueiro, outro que renovou com o Náutico para 2026. O Ederson, volante, outro que está renovando com o Náutico para 2026. Vamos lá, gente. O zagueiro da base do Sport Recife, Riquelme Felipe, fechou com o Botafogo do Rio de Janeiro. O Sport tem uma dívida com o Botafogo em relação a Carlos Alberto, atacante que o Sport comprou do Botafogo no começo do ano por 15 milhões e uns quebrados. O Sport está devendo ao Botafogo e o Botafogo abateu 8 milhões do que o Sport deve do Carlos Alberto nessa ida do Riquelme Felipe lá para o Botafogo. Lembrando, é um zagueiro, tá? Ítalo Melo, esse jogador ex-Santa Cruz, fechou com 13 de Campina Grande, é um zagueiro. O volante Ítalo, esse é cria da base do Sport, aqui no Recife, e fechou com o Maguari, também de Pernambuco, para 26. Márcio Fernandes, treinador, não vai ficar no Paysandu para 2026, já saiu do clube. Uriel Romeu, esse jogador, depois que saiu do Barcelona, estava livre no mercado e foi repatriado pelo Southampton, da Inglaterra, onde já jogou. Gustavo Salomão, esse jogador ex-retrô, fechou com o América de Natal para 2026. Patrick Alain, ex-náutico, meia. Robinho, atacante. 2 reforços do Santa Cruz para 2026. O Central de Caruaru, gente, confirmou a contratação do lateral Alan Pires,
que já passou pelo clube para 2026. A renovação de contrato também aqui do jogador... Vamos dar uma olhadinha no nome dele? Opa, passa daqui a pouco. Luiz Paulo. Esse jogador renovou contrato com o Central de Caruaru para 2026. Vamos lá, gente. Pedro Cuiabá fechou com Criciúma para 2026. Jogador Elber. Jogador Maurício Pinto, 2 reforços do Maguari de Pernambuco para 2026. Aqui também Alex Juan, lateral, foi oficializado pelo Santa Cruz de Pernambuco para 26. Jogador Guilherme Parede é mais um que pode fechar com o Guarani de Campinas para 26. Gente, aqui também o atacante Igor Bolt, mais um jogador que não fica dessa vez, né? No Náutico para 26. Vanderlei, goleiro, Léo Duarte, zagueiro, Pedro, outro Pedro também aqui, Felipe Azevedo. São jogadores que estão pegando o beco e saindo do São Bernardo, gente, lá de São Paulo, tá? Eu vou trazer provavelmente mais jogadores que estão saindo do São Bernardo também. Vamos em frente. Edson Santos e Silas, mais 2 jogadores do São Bernardo que estão fora também do clube para a próxima temporada. Vladimir, goleiro. Vamos aqui, Dudu. Acho que é o Pedro Castro. E também aqui o jogador... Eu vou dar uma checada, gente. Mas são ao todo de 4 jogadores fora do Atlético Goianiense também para a próxima temporada. Kelvin, atacante, mais um que está fora do Atlético Goianiense. Não fica para a próxima temporada. Lucas Monte. Esse jogador fechou com 13 de Campina Grande para 26. Anderson Magrão, atacante centroavante, fechou com o Brasiliense para 26. Vamos lá, gente. Marquinhos, esse atacante, fechou com o Guarani de Bagé, do Rio Grande do Sul. O atacante Thiago Bagagem fechou com Águia de Marabá, de Belém do Pará. O meia Marlone, ex-Sport Recife, Cruzeiro, passou pelo Corinthians também, renovou contrato com o Ipiranga de Erechim para 2026. O atacante Renan Gorne fechou com o Ipiranga de Erechim para 2026. Matheus Cabicchioli, goleiro, fechando com Marcílio Dias de Santa Catarina para 2026. Jean Pierre rescinde contrato e está fora do Ipiranga de Erechim. William Faria, fechando com o Guarani, mais um que está fechando com o Guarani para 26. Vamos lá, gente. Stefano Pioli, treinador, foi demitido da Fiorentina. O Endrick, atacante, pode ir para o Lyon da França por empréstimo do Real Madrid por 6 meses, mas o Real Madrid agora, devido a lesões, não deve liberar o jogador. 18 horas da noite, no dia 29 de outubro, no dia 29 de novembro, 18 horas, será o horário da final em Lima, no Peru, entre Flamengo e Palmeiras, Copa Libertadores. Bom, aqui também, Yuri Lima, volante que tinha se aposentado do futebol, fechou com Primavera de São Paulo para 26. Jackson, esse jogador também fechou com Primavera para 26. Duncai, volante Chechel, atacante Matheus Taumaturgo e lateral Raí, gente. Reforços do Fluminense do Piauí para 2026. Jailson Marcelino, treinador, fechou com Teresina para 2026, disputa do Campeonato Piauiense. Bom, aqui também, William de Matia, treinador, fechou com Sergipe para 2026. Também aqui, o Penedense de Alagoas fechou a contratação de Didira, aquele mesmo, gente. Ex-Asa, Santa Cruz, Central. Bom, fechou com o Penedense de Alagoas. Vinícius, esse jogador renovou contrato com o Guarani para 26. Também aqui, Del, atacante, né? Base do Bahia, renovou contrato com o clube até 2028. E uma multa rescisória agora de 100 milhões, né? Do Del com o Bahia. Bom, esse jogador aqui, o Lucão, gente, fechou com o Maranhão. Um outro Lucão fechou com o Serra Branca. Júlio César, esse jogador fechou com o Maguari de Pernambuco. Éder Monteiro, esse jogador fechou com Decisão de Goiânia, Pernambuco. Para o Campeonato Pernambucano, né? Vamos em frente. Vamos lá, gente. Moisés, goleiro, oficializado pelo Souza da Paraíba.
França, mais um reforço do Serra Branca para 2026, disputa do Campeonato Paraibano. Vamos lá, gente. Ryan, zagueiro, e Raimar, lateral, mais 2 jogadores que não vão ficar no Náutico para a próxima temporada. Steve Almeida é o novo auxiliar técnico do Maguari. Gabriel Fontes, mais um reforço do Maguari de Pernambuco para 26. Vamos em frente. Ítalo Rogério, zagueiro, campeão da Série A2 do Campeonato Pernambucano com Vitória de Santo Antão, fechou com o Central de Caruaru para 2026. Quinho Fojarini, esse é o novo treinador do Decisão de Goiânia para a primeira divisão do Campeonato Pernambucano de 26. Também aqui, vamos lá, gente, o jogador Zé Vitor fechou com a Portuguesa de São Paulo. O jogador Madson fechou aqui com o Sport de Patos da Paraíba. O jogador também aqui, vou dar uma olhadinha no nome dele, o goleiro Careca, saiu do Alto do Piauí e fechou com o Atlético Piauiense, lá no Campeonato Piauiense. Jogador Lazzarini fechou com Uberlândia. Igor Bahia fechou com ABC de Natal. Jogador também aqui, Ian Santos, fechou com 13 de Campina Grande. Jogador Cauã fechou com o Oeste de São Paulo para 26. O Al-Asli, dos Emirados Árabes, rescindiu o contrato com Luiz Castro, português, treinador, livre no mercado agora. Edinho, Guilherme, Johnson e Igor Baggio, reforços do Penedense de Alagoas para 26. Aqui também a Pia Sanhag, treinadora ex-seleção brasileira, foi demitida agora da seleção da Suíça. Bom, vamos lá, gente. O Botafogo vai renovar o contrato de Massal até final de 26. Luiz Oliveira é o novo treinador do Venezia da Itália. Bom, vamos lá, gente. O River Plate encaminhou renovação de contrato com Marcelo Galhardo, treinador, por mais uma temporada. Charles Guerreiro, novo treinador do ITZ do Maranhão, para a disputa da primeira divisão do Campeonato Maranhense de 2026. Marquinhos Santos, novo treinador do Araçatuba. Adriano Rodrigues, novo treinador do CSE de Alagoas para 26. Carlos Alberto, novo treinador do Cruzeiro Arapiraca para 26. Evandro Guimarães, treinador, fechou com o Atlético Cajazeiras da Paraíba. O Yumas de Goiás fechou a contratação do treinador Marcelo Martelotti, aquele mesmo, né? Ex-Santa Cruz, Náutico, por aí vamos. E o Renan Brito, ex-jogador de futebol, é o novo treinador da Aparecidense de Goiás. Maciel Santos, novo treinador do Pombal da Paraíba, para a primeira divisão do Campeonato Paraibano. César Wellington, novo treinador do Confiança de Sapé, para a primeira divisão do Campeonato Paraibano também. Jogador Marquinhos renovou contrato com o Maguari de Pernambuco para 26. O lateral Reinaldo, atualmente no Mirassol, renovou contrato com o Mirassol até final de 2026. Matheus Mosquito, atacante, é mais um reforço do Decisão Goiana para o Campeonato Pernambucano de 2026. E para a Série D também, né, que o Decisão vai disputar. O Gi Paraná de Rondônia contratou o jogador William Fonseca. Vamos lá, gente. David Vallos, novo diretor, me parece, executivo de futebol do Chelsea, da Inglaterra. Derek Lacerda, artilheiro do Sport Recife, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro, com 6 gols, foi afastado em definitivo do elenco do Sport Clube do Recife. Não volta mais, ele que veio emprestado do Cuiabá, voltou para o Cuiabá, e os motivos que o Sport alegou: indisciplina. O jogador nega isso, o Sport afirma que houve atos de indisciplina. Vamos lá, gente. O goleiro Rossi do Flamengo está perto de renovar por mais 2 temporadas com o Flamengo. Marcelo Fernandes, treinador, renovou o contrato com a Ponte Preta para 2026. Tomás Carvalho, meia, fechou com São José de São Paulo para 2026. O North de Minas Gerais contratou o jogador Camacho, volante. Ramon Carvalho e Giovanni Pavani, esses 2 jogadores, outros jogadores que estão chegando para o Guarani de Campinas, para 26.
O Ipiranga de Erechim renovou o contrato do goleiro Zé Carlos. Esse goleiro renovou o contrato com o Ipiranga de Erechim para 26. Adailson, esse atacante, fechou com o Guarani de Vacaria, Rio Grande do Sul. Vamos lá, gente, mais 2 reforços aqui do Maguari de Pernambuco, tá? O jogador Bruno Vinícius, volante, e o atacante Francisco Júnior, mais 2 reforços do Maguari de Pernambuco para 26. Lateral Oziel, reforço do Decisão Goiana de Pernambuco para 26. O jogador Renan Diniz fechou com o Taubaté de São Paulo. O jogador Raimundinho tá aí em vias de fato de fechar com o Manaus, gente, para 2026. Yuri Ferraz, esse lateral que passou pelo Santa Cruz recentemente, fechou com Uberlândia de Minas Gerais para 26. Maranhão, atacante que já passou pelo Fluminense, inclusive, do Rio de Janeiro, fechou com Taubaté de São Paulo. O Wallace, zagueiro que já passou por Vitória, Corinthians, Flamengo. Bom, renovou o contrato com Londrina para 26. A pré-temporada do Santa Cruz de Pernambuco vai começar no dia 25 de novembro. O atacante Darkson fechou aqui, ele que é ex-Santa Cruz de Pernambuco também, fechou aqui com o Sport de Patos da Paraíba. O jogador... Vou dar uma checada nesse nome, gente. Bom, vamos lá, gente. Candreva, jogador aposentado, é o novo auxiliar técnico da seleção sub-15 da Itália. Fábio Matos, cria da base do Sport, passou pelo Náutico também. É um meia, fechou com Serra do Espírito Santo. Aqui também, Flávio Nunes renova contrato, Felipe Ramon renova contrato, Asa de Arapiraca. Continuando. Vamos lá, gente. Léo Carvalho, mais um jogador que renovou contrato com Asa de Arapiraca. Henrique, zagueiro. Jefferson Lopes, volante. E também o atacante Vitor Lima, reforços do Asa de Arapiraca para 26. Tata Martino, treinador argentino, é o novo treinador do Atlanta United, dos Estados Unidos. Bom, galera, provável a escalação do Bayern de Munique para o jogo contra o Union Berlin nesse sábado, pelo campeonato alemão. O jogo será realizado às 11h30 da manhã no Enderaste Festerhai. É mais ou menos assim que é o nome desse estádio, tá? É o estádio do Union Berlin, eles sempre jogaram lá. Um estádio, de fato, que é um caldeirão, tá? O Union Berlin é duríssimo de se enfrentar dentro de casa. E Union Berlin e Bayern de Munique se enfrentam nesse sábado, 11h30 da manhã, por mais uma rodada do campeonato alemão, a 10ª rodada do campeonato. Bom, a provável escalação do Bayern de Munique: Neuer no gol, Sacha Boey na lateral, o Upamecano ou o Jonathan Tah e o Kim Jae, o Laimer ou o Stanisic ou o Bishop, tá cheio de ou aqui na outra lateral, Kimmich e Goretzka na volância, mas aqui eu boto um ou Pavlovic, tá? O Gnabry ou o Lennart Kau, Olise, Kane ou Jackson e Luiz Dias, certo, gente? Então, não tem uma escalação de fato definida, mas o Bayern de Munique, sinceramente, pelo que o treinador Kompany falou em entrevista coletiva, deve entrar com o time todo titular, gente. Então, possivelmente, a escalação é essa aqui: Neuer no gol, Laimer na lateral, o Jonathan Tah e o Upamecano na defesa, Stanisic na outra lateral, Kimmich, Pavlovic ou Goretzka, e o Gnabry, Olise por um lado, Kane centralizado e Luiz Dias pelo outro. Provavelmente a escalação é essa, tá? Devido à dificuldade que é esse jogo. Bom, só dando um pequeno pitaco, né, prévio sobre o jogo. Jogo dificílimo, jogo complicado. O Union Berlin perdeu apenas um jogo na temporada dentro de sua casa, na atual temporada. Jogar lá nunca foi fácil para o Bayern de Munique. Tanto que o Bayern de Munique já foi goleado jogando lá, por exemplo, algumas temporadas atrás. É um time muito complicado de se enfrentar. E quem está dizendo não sou nem eu. Justamente o Kompany, treinador do Bayern de Munique, em entrevista coletiva, falou exatamente isso.
A dificuldade, claro, de modo diferente, mas é tanto quanto enfrentar o PSG lá em Paris. Na opinião do Kompany, treinador do Bayern de Munique, enfrentar a União Berlim na casa deles é muito complicado também, e é mesmo. Que é um caldeirão, gente. É literalmente um caldeirão, é um estádio meio que acanhado e é muito caldeirão. Tá? A torcida realmente pressiona bastante. Então, a do União Berlim, né? Então, um jogo muito difícil, esse jogo contra o União Berlim, né? Torço para que o Bayern vença? Sim, com certeza torço. Sou torcedor do Bayern de Munique, né? Mas encaro como um jogo difícil. É um jogo que dá para vencer, como todo jogo dá para vencer. Mas que é um jogo difícil sim. Beleza? Bom, gente, só para fechar, especulações de mercado, gente, tá? Um jornalista teria falado durante a semana que o Upamecano, Dayot Upamecano, zagueiro francês do Bayern de Munique, teria um acordo verbal com o Real Madrid. O jornal Bild, primeiramente, negou esse acordo, e depois o Bayern de Munique veio a público também dizer que não tem esse acordo verbal do Upamecano com o Real Madrid, tá? É fato que ele não renovou o contrato com o Bayern de Munique até agora, é fato que deve se estender até o mês de janeiro ali, essa situação, e é fato também que ele pode assinar um pré-contrato com quem quiser a partir de janeiro, tá? Mas que ele assinou um acordo verbal com o Real Madrid, isso, ao menos dito pelo Bayern de Munique, pelo jornal Bild e por alguns veículos de imprensa, não é fato. Beleza? Harry Kane, gente, esse jogador foi especulado no Barcelona durante a semana, mas nada feito, nada foi para frente. De fato, isso foi só uma especulação de um jornal lá da Espanha, tá bom? Então não teve nada além disso, ao menos até segunda ordem. Bom, galera, abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí, bom final de semana e tchau!